Então, senhoras e senhores, retomando as atividades no palco único, teremos o painel Sustentabilidade dentro de casa. O que está mudando nas concessionárias? Para moderar os trabalhos, convido o diretor-presidente da ABCR, Marco Aurélio Barcelos. Como painelistas, o presidente da Arteres, Sérgio Garcia. O CEO da Via Ápia, Brendon Ramos. O diretor-presidente da EPR Rodovias, José Carlos Cassaniga. O CEO da CCR Rodovias, Eduardo Camargo. E completando nosso time de painelistas, o CEO do Grupo Eco Rodovias, Marcelo Guidotti. Com o nosso time formado, com a condução dos trabalhos, Marco Aurélio Barcelos. Bom, boa tarde a todos. Esse é um dos nossos primeiros painéis que nós chamamos de painéis Master. E há a união aqui de todos os palcos. E por uma razão evidente, nós estamos aqui diante dos principais grupos, das principais concessionárias e de alguns dos principais executivos do nosso setor. Então, o que a gente vai poder ouvir aqui é, em primeira mão, o testemunho dessas cabeças pensantes, desses líderes do setor, em relação à sustentabilidade e às múltiplas dimensões que a sustentabilidade acontece. A gente preparou aqui algumas perguntas e a gente vai ter uma ordem para poder observar e até lamento dizer que nós vamos ter que ser bastante disciplinados em relação ao tempo, com um tempero a mais, né? Nosso tempo está encurtado, porque nós vamos receber na sequência os governadores de estado para tratar da agenda do programa de concessão dos entes infranacionais. Então, sem mais delongas, peço aqui a atenção de todos. Vou começar perguntando para o Edu Camargo, que é o presidente da CCR Rodovias, sobre a tal da sustentabilidade. O que significa do IACCR, junto com todas que estão aqui, tem liderado essas discussões sobre sustentabilidade. Miguel Setas tem sido um grande porta-voz dessa temática e desse conceito. Eu acho que vale a pena para todos, porque nós já conhecemos, mas vale a pena você contar um pouquinho sobre qual a importância da sustentabilidade para a visão estratégica da CCR. O que vocês têm de concreto para confirmar que a sustentabilidade socioambiental, ela de fato está enraizada na cultura da empresa e na visão que a empresa nutre atualmente? Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Eu queria começar, Marco, eu acho que você, no painel de abertura, você usou uma palavra, e eu acho que é justamente isso que a gente está construindo aqui, que a gente está construindo uma história e deixando um legado, né? Eu acho que essa gestão da BCR, e aqui eu estendo não só a diretoria da BCR, mas ao conselho da BCR, eu acho que a gente está construindo uma história para deixar um legado no setor, né? E acho que acho que o tema de sustentabilidade na Bienal de Rodovias é a maior demonstração disso que eu estou falando, né? Além disso, eu acho que, de forma concreta, né, esse ano, no planejamento estratégico da BCR, quando a gente criou o Comitê de Sustentabilidade, eu acho que só ratificou esse tema, que eu acho que isso já estava na agenda dos principais grupos, né? Eu acho que a CCR já há algum tempo discute isso como um pilar estratégico, mas acho que a intenção da gente colocar isso no pilar estratégico da BCR é que a gente pudesse incentivar todas as associadas a olhar isso de forma estratégica, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para destacar, né? A CCR vem olhando isso, né? Eu vou falar aqui por rodovias, mas vou dar uma pitada também, para os que não sabem, a gente também tem investimentos em mobilidade urbana e em aeroportos, né? E a gente já declarou um compromisso de que a gente quer ser neutro em carbono em 2035. Então, esse é o nosso objetivo e é nessa linha que a gente está trabalhando, né?
e algumas iniciativas. A CCR Rodovias ela representa praticamente metade das emissões de carbono do grupo CCR, né? Então, eu acho que são basicamente 5 pilares, né, nesse aspecto de socioambiental que a gente tem trabalhado. Eu acho que o primeiro deles, para se destacar, é a questão de consumo de energia, né? O grupo CCR hoje está entre os 40 maiores consumidores de energia do Brasil. Por óbvio que não é a CCR Rodovias, apesar da gente ter já os contratos novos exigindo iluminação de grandes trechos, né? A gente brinca que a Dutra vai dar para ver da Lua, né? De tão iluminada que ela vai estar. Mas a própria mobilidade urbana, né? Os trens, os ar-condicionados dos aeroportos que a gente opera. E a gente havia declarado a intenção de ter 100% da nossa energia de fontes renováveis até 2025, e a gente antecipou isso para 2024. Então, esse é o primeiro, acho que é a primeira destaque que eu faço aqui para tangibilizar. Então, 2024, esse ano, 100% de toda a energia que a CCR, que o grupo CCR consome, vem de fontes renováveis. A gente tem investido em autoprodução, em usinas, comprando energia no Mercado Livre certificadas, mas 100% dessa energia. Um outro ponto, a gente tem uma frota de veículos bastante significativa. Nos veículos leves, são mais de 1.200 veículos da nossa frota leve, e a gente já há alguns anos fez a opção de só usar combustíveis de fontes renováveis também. E a gente, hoje, a gente atinge mais ou menos 92% do consumo dessa frota de fontes renováveis. Por que a gente não consegue chegar em 100%? Pela falta de disponibilidade em alguns lugares, né? Outro dia estava rodando lá o trecho do Mato Grosso do Sul, parei para abastecer e realmente não tem a disponibilidade em alguns pontos, mas o nosso objetivo é, na medida do possível, chegar a 100%, né? Eu acho que um ponto importante, e acho que é o papel nosso aqui, né, o volume de investimentos que está contratado nos próximos anos e a maior pegada de carbono do nosso setor, ela está na movimentação do solo. Então, todas as ampliações de capacidade que a gente vai fazer, as obras de duplicação, construção de terceiras faixas, tudo isso, movimentação do solo. Isso é que gera maior pegada de carbono. E aí, isso faz parte do desenvolvimento. Então, o que a gente está investindo agora é na reflorestamento. Então, acho que um grande exemplo aqui que eu posso dar é na Serra das Araras, para que a gente possa fazer aquela compensação do desmatamento que a gente vai ter que fazer. A gente comprou uma grande área, maior até do que exige a compensação legal, para que a gente possa, então, fazer essa compensação, acompanhar o desenvolvimento desse reflorestamento, né? Então, acho que esse é um tema bastante importante. Também acho que é um tema que o Guidotti até comentou no ano passado, né? Eu acho que o impacto que a gente gera nas comunidades, né? Então, acho que esse é um papel que a CCR também teve sempre muito focado, através do seu instituto. Então, como é que a gente pode, de certa maneira, compensar, acho que até mais do que compensar, né, as externalidades que a gente gera nas comunidades no entorno da rodovia? Esse é um papel do nosso instituto que até 2035 vai fazer um investimento de mais de 500 milhões de reais em investimentos sociais, né? E, por fim, eu acho que o investimento em pessoas, né? Então, é o investimento nas pessoas dentro da nossa companhia, para entender e mudar a chave do que significa sustentabilidade. Então, mudar a cultura da empresa, mudar a cultura do nosso ambiente, da nossa cadeia de fornecedores. E aqui eu trago um ponto que também é um ponto, acho que é bastante tangível, né? Quando a gente fala do desafio que o Brasil tem de reaproveitamento do fresado, né? O RAP, né, que a gente gera quando vai fazer uma recuperação de pavimento. Os fornecedores, na maior parte deles, não estão preparados nas suas usinas para reaproveitar esse fresado. O que a CCR tem feito? Tem investido nesses fornecedores para preparar os seus equipamentos, as suas usinas, para reutilizar o fresado. A gente colocou uma meta de atingir 30% esse ano de reaproveitamento. É pouco. A gente já conseguiu, nesse ano, agora até o primeiro semestre, bater 40%, já estamos superando bastante a nossa meta. E a gente já conseguiu uma aprovação ambiental numa das nossas concessionárias, e estamos trabalhando num ajuste final de controle de qualidade dentro do nosso laboratório de pavimento, mas a nossa intenção é que nessa concessionária, a gente tem usado muito ela como projeto piloto,
que a gente chegue a 100% de reaproveitamento. Então, acho que esse é o grande desafio, é a gente sair desses patamares de 30% a 40% e ir para um reaproveitamento de 100%. Então, acho que esse é o que eu coloco aqui nesse ponto inicial aqui, Marco. Pô, excelente, Edu. E você tocou num ponto interessante aqui, que diz respeito ao impacto social e às respostas que as concessionárias têm disposição de trazer para minimizar e para deixar o legado para as pessoas e para as comunidades. Isso me remete a uma expressão que o Guidotti utilizou no ano passado, no evento Rodovias do Futuro. Ele falava do licenciamento social. E aí, Guidotti, eu queria que você explorasse de novo esse conceito e nos dissesse se é possível conectar a ideia de licenciamento social com a ideia de sustentabilidade e o que a ECO, especialmente, está fazendo em prol desse licenciamento social nas suas concessões. Tudo bem, obrigado. Obrigado pela pergunta. A licença social de operar, obviamente, é um conceito que nasce no Canadá. Acho grandes mineradoras, obviamente, que vão, eles extraem de uma comunidade riqueza e, obviamente, eles têm que surgiu a necessidade de uma licença a mais. Não era mais necessário o ok do governo, o ok do meio ambiente, mas também o ok da sociedade ao entorno. E assim, grandes projetos de infraestrutura hidroelétricas. No nosso caso é um pouquinho diferente. Na verdade, transferir e encarar essa necessidade de licença social em malhas, inteiras malhas. Nós temos quase 5.000 quilômetros no norte e garantir que todo o entorno esteja sendo atendido é complexo, inclusive porque nosso legado, na verdade, é mais que um legado, porque a gente fica por 10, 15, 20, 30 anos operando na mesma região, que a cada 5 anos provavelmente muda. Então, como executivo de uma empresa, todos nós somos executivos de grupos, né, que não administram uma concessão. A gente tem que se desafiar e entender qual é o trade-off entre o corporativo, a mensagem do grupo como um todo, né, e as exigências locais, né. Muitas vezes a gente sente a atração do grupo, da holding, em ter uma imagem corporativa, em publicar dados relevantes de descarbonização, de investimentos sociais, mas nós sentimos lá na ponta a necessidade de atender aquela ONG, aquela escola, aquele prefeito, aquele meio ambiente que nesse quilômetro precisa de uma atenção. Então a gente como executivo, a gente está tentando como Ecovias planejar uma ação que seja tanto corporativa, porque a imagem corporativa é o primeiro dos pilares para você obter essa licença. Sem uma imagem corporativa forte, você não entra no jogo, mas também delegar e acompanhar e fortalecer as discussões locais. Isso é muito complexo. Muitas vezes a gente tira crachá a discussões mínimas que são importantíssimas e nós temos que acompanhar. Eu me lembro, uma vez fomos a visitar uma inauguração de uma obra, foi uma grande festa, né? Eu me lembro que o prefeito, nesses 2 anos, recebeu muito dinheiro de impostos devido à obra, né? E eu perguntei, será que esse investimento, esse dinheiro que está entrando e daqui a 2 anos vai parar de existir, está sendo gasto no lugar certo nesse município ou está sendo gasto em coisas que não trarão legado para esse município? Essa atenção local é necessária. Então eu pedi para discutir e a gente soube que estava sendo investido em postos de saúde, educação, e aí funciona. Então é uma atenção realmente capilar de todas as exigências, porque só assim o equilíbrio, de novo, não estamos falando de projetos localizados, quilômetros e quilômetros de faixa. A CCR teve um evento dramático no Rio Grande do Sul, é um ambiente conhecido, é um ambiente que desafiou a CCR, isso é local, é lá. A EPR acaba de conquistar uma concessão que tem um trecho que passa através de grandes mineradoras, com interferências. Tudo isso tem que ser analisado minuciosamente e localmente, ok? Só assim será atendido. Então, o nosso desafio realmente é programar alguma coisa que mantenha a visão do todo, que dê uma mensagem a plateias como as de hoje, que estamos aqui, grupos, mas que não perde de vista a força local, o apoio à comunidade local, o diálogo com o local, que é um diálogo que se renova constantemente, que muda,
que muda. Se 5 anos atrás era a duplicação, hoje é eventualmente a conectividade. Se era a conectividade, de repente é a necessidade de drenagem que não afetem durante as chuvas o município. É uma constante adaptação à realidade. Essa necessidade é que te permite ter essa licença social de operar. Ou seja, atenção a todas as vertentes. E não às vezes, se deixar levar por discursos mais globais, que atendem certas plateias, mas realmente não te garantem a sustentabilidade. E nosso desafio é que nós temos contratos longos, que passam em inúmeras regiões, com inúmeros desafios. Tá? Então, esse é um desafio nosso, e acho que o que eu recomendo é ter isso em mente, saber que existe essa capilaridade e se programar, sem ter medo de ter programas eventualmente que aparentemente sejam desarticulados. Na verdade, não, é isso mesmo. Precisa ser assim, coordenados com um objetivo único. E é interessante da fala do Guidotti, porque ele traz para a cena a figura da comunidade, a figura das pessoas, e a gente não pode esquecer dos usuários, que também têm repercussões negativas pelas obras, pelas intervenções de engenharia durante o período de transição, de recuperação, mas que depois se beneficiam em muito dos serviços e das intervenções que são propiciadas pelos contratos de concessão. E talvez um dos aspectos que mais chame a atenção em relação ao que de bom as concessionárias, as rodovias concedidas podem trazer, a política de concessão de rodovias pode implementar, é a segurança viária. A Arteres, aqui representada pelo Sérgio Garcia, talvez seja, ali no âmbito da BCR, né, uma das empresas mais contundentes em relação à questão da segurança viária. Vive nos cobrando. E eu queria, Sérgio, que você falasse um pouquinho sobre se, relativamente à segurança viária, é possível fazer essa conexão com a sustentabilidade. E o que a Arteres ou o que as concessões de rodovias têm feito em prol da segurança viária e dessa sustentabilidade que se conectaria a esse conceito? Obrigado, Marco. Boa tarde a todos, boa tarde, meus colegas, a todos aqui presentes. Antes de falar de segurança viária, queria te dar parabéns, Marco, e a equipe da BCR, pelo enorme esforço que foi feito em prol da diversidade e da maior participação das mulheres aqui. Cara, além de ser emocionante a entrada, o resultado mostra que o esforço valeu a pena, né? E a gente vê a riqueza que é a gente ter essa diversidade. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é que, quando a gente fala aqui a gente está falando de sustentabilidade dentro de casa. Mas, na verdade, quando a gente fala do assunto de segurança viária, isso necessariamente transcende o que as concessionárias conseguem fazer dentro de casa, né? E quando a gente fala de segurança viária, nós estamos falando de vidas, né? E quando a gente está falando, a sustentabilidade é toda voltada para a preservação da vida, toda, meio ambiente, tudo que você falar de sustentabilidade é porque nós queremos a perpetuação da nossa espécie, né? E por outro lado, a gente está vendo, eu estava olhando os números do ano passado das rodovias federais, 5.600 pessoas morreram. Se a gente somar estaduais, municipais, vamos dizer que seja já 10 mil. Né? Todas as concessionárias, todos os grupos têm isso como um objetivo, né? A redução tanto da acidentalidade como das fatalidades. Na Arteres, a gente tem programas que vão desde atendimento e campanhas para caminhoneiros, motociclistas, andarilhos e etc., desde programas como é o nosso Projeto Escola, que é um projeto que leva o conhecimento sobre segurança viária para dentro das escolas, são centenas de escolas, mas acho que independente do número, o importante é o conceito, né? A educação começa lá embaixo. Então, a gente tem esse programa já há muitos anos, mais de 20 anos, recebemos vários prêmios, mas é mais o conceito, né? Eu acho que todos nós estamos muito inseridos, quem não tem isso tem outra coisa. A verdade é que a gente fala
de usuários, né? A gente está preocupado com a vida dos usuários, mas se a gente olha as estatísticas, pelo menos da Artéries, e eu acredito que os outros devem ser parecidos, cerca de 75% das fatalidades que acontecem em rodovias, que são catalogadas nos nossos números, são do que a gente chama de vulneráveis. Ou é pedestre está perto de 30%. 30% das pessoas, das mortes em rodovia são pedestres, mais ou menos. Ciclista, pedestre, motociclista sem capacete, gente que não tinha, que está na rodovia, não são usuários, quer dizer, acaba sendo que está usando, né? Mas eles não são o objeto da rodovia, né? O objeto da rodovia é o transporte, é a logística, é o fluxo. Então, se a gente fala que tivemos aí 10 mil mortes no ano passado, se a gente tratasse a questão dos vulneráveis, conseguisse conter tudo, eu estou falando de 7 mil pessoas, 7.500 pessoas que morreram, que não precisavam ter morrido, ou não deveriam, porque elas não estão dentro do ambiente natural da concessão. Então, eu acho que um trabalho muito importante, e por isso que eu falo, não é só o trabalho dentro de casa. O trabalho dentro de casa é feito, é defensa, é ambulância, é atendimento, é ensinamento que a gente dá, né, para as comunidades que estão em volta da gente, mas eu acho que é muito mais a união do setor, das autoridades. Esse ano a gente vê um movimento bastante robusto, né? Na própria BCR a gente assinou o Pacto pela Segurança Viária, nós fomos os primeiros a assinar, mas eu tenho certeza que é uma campanha de todos. A nível da NTT, a gente teve um excelente evento em Brasília também, tratando desse assunto, né? A própria Artéries utilizou recursos do RDT, do Recurso de Desenvolvimento Tecnológicos, para fomentar a criação do Comitê de Segurança Viária na NTT. Estava falando até com o Luciano agora sobre isso, agora de manhã. Então, assim, existe a movimentação. E essa movimentação, e aí um pouco do Guidotti falou também, é verdade, é olhar o micro um pouco, porque o que está matando em um lugar não necessariamente é o que está matando no outro. Então, a gente tem essas estatísticas. Onde está morrendo mais de noite, vamos botar iluminação. Onde está morrendo mais na curva, vamos botar proteção, vamos fazer correção de traçado. Então, eu acho que também uma agenda muito importante que eu vejo que vale a pena ser feita é incentivar investimentos vinculados à sustentabilidade, especificamente para a segurança viária. Então, não tem como se desconectar a segurança viária da sustentabilidade, porque não adianta eu querer salvar um monte de gente, daqui para frente, se eu estou matando gente agora. Vamos parar de matar agora, que a gente vai melhorar muito. Acho que suma isso aí. O Sérgio citou uma iniciativa interessante que a gente tem no governo federal, que é o Pacto pela Segurança Viária. É um acordo de cooperação técnica que reúne 11 entidades, entre outras associações, reúne o DENIT, o Ministério dos Transportes, a ANTT, a Polícia Rodoviária Federal, e nós teremos aqui na Bienal, no palco 4, lembrando que nós temos outros 2 palcos, agora estão vazios, mas ao longo do dia e amanhã eles vão ficar cheios. Amanhã nós teremos um palco destinado exclusivamente à segurança viária. E nós gostaríamos de já apresentar os primeiros resultados desse movimento que foi o Pacto pela Segurança Viária com todas essas entidades. Isso é inédito. E nós queremos agora implementar isso no nível infranacional. Já estamos articulando com a CEMIL, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, com a Artesp, com a SPI, iniciativa análoga, para que possamos trazer para São Paulo, que tem um portentoso programa de concessão de rodovias, os mesmos benefícios e alastrar isso para as demais localidades do país. Queria voltar a falar sobre sustentabilidade dentro de casa. Nós temos aqui 2, digamos assim, novos entrantes, né? Embora o Caçaíguem não pode ser necessariamente considerado um novo entrante, porque ele é alguém que detém talvez, né, um legado e um histórico, né, que o precede por passagens em distintos grupos. Mas há 2 representantes de 2 grupos entrantes, a Viápia de um lado, a EPR de outro, e acho que vale a pena a gente ouvir se também eles estão conectados com a pauta da sustentabilidade. Queria, Brandon, começar por você. A Viápia, inclusive, tem entre seus acionistas um fundo. É verdade que o fundo liga para a sustentabilidade? Vocês estão conectados com sustentabilidade? Como é que vocês estão enxergando isso hoje na realidade contratual de vocês? Obrigado, Marco. Primeiro, parabéns aqui a você e a toda a BCR pelo evento. Está muito bonito de ver.
Boa tarde aqui aos meus companheiros de conselho. Bom, para quem não sabe, a Viap ela é 100% detida por um fundo de investimentos que é gerido pela Starboard. A Starboard é uma gestora de private equity. E ela tem, sim, né, tanto na gestora como no fundo, uma série de metas e objetivos sustentáveis. Né? Primeiro, o fundo ele tem uma série de obrigações contratuais com várias guias de melhores práticas sustentáveis. Isso é tanto pela autorregulação, que é feita no mercado financeiro, né, como com um objetivo da Starboard como gestora. A Starboard ela tem um acionista minoritário dela, que é um fundo de investimentos baseado em Nova York, que é de capital aberto, né, se chama Apollo Global Management. Hoje é o segundo maior fundo de private equity do mundo, tem algo em torno de $500 bilhões sob gestão. Então, a gente é obrigado, inclusive, contratualmente, a seguir à risca, né, uma série de práticas sustentáveis, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, tudo isso a gente segue e está na nossa cultura. A Starboard, inclusive, ela tem um programa, né, e a gente tende a olhar o ESG não apenas do meio ambiente, né, a gente olha isso de forma global. Nós temos um programa que a gente patrocinou dos sócios, né, a gente pegou nosso capital e estamos investindo em educação voltada para matemática. A gente criou um programa que hoje tem um pouco mais de algumas centenas de alunos a todo o Brasil, são pessoas de baixa renda, né, que não teriam acesso à educação de outra forma. E esse ano, das 5 medalhas que o Brasil ganhou na Olimpíada de Matemática em Lisboa, 2 foram do nosso programa. Né? Então, a gente está muito feliz aqui, a gente incentiva muito isso. Isso permeia em toda a nossa cadeia de investimentos e também na Viap. Olhando para a Viap, a gente acaba tendo um viés um pouco mais definido, porque é um setor já muito robusto, né, diferente de outros setores que a gente investe. Então, a gente acabou de adquirir recentemente 2 concessões rodoviárias, uma em Minas e uma em São Paulo, que não estavam nessa vertente, e a gente está tendo um trabalho bem grande agora de colocar elas na pauta de sustentabilidade. A gente está, né, tanto aqui em São Paulo, a gente está agora em vias de assinar um convênio com a Secretaria do Verde, no município de São Paulo, para fazer todo um programa dentro do Parque Cantareira, né, que ali todos pegam o Rodoanel Norte, basicamente ele corta uma serra, que é a Serra da Cantareira, tem vários parques ali, e a gente está realmente bem imbuído em fazer um trabalho. A gente acabou de fazer um trabalho, inclusive, com uma comunidade indígena que está ali dentro, e isso para a gente é muito representativo, porque é uma oportunidade de colocar na prática o discurso que todos nós falamos. Né? Isso é bom pegar essas oportunidades e, de fato, implementar e criar algo diferente para aquela comunidade. Lá em Minas, a gente reinvestiu num centro, junto com o Instituto Estadual Florestal, para triagem e tratamento de animais silvestres. Então, a gente deve tratar esse ano cerca de 3.000 animais silvestres, né, que foram encontrados na rodovia. Então, isso também, né, vai gerando impacto e impacta em segurança, né, viária. No momento que você aumenta a fiscalização e consegue recolher esses animais antes que eles entrem na rodovia, você evita muitos acidentes. E, além, também estamos investindo num programa de gestão social ao longo de todas as nossas rodovias. Isso impacta muito na frase do Sérgio. Boa parte das fatalidades e os acidentes na rodovia são causados por pessoas que não são o tradicional cliente, não está acostumado ao ambiente de rodovia. E isso parte por um trabalho de educação. Então, a gente tem, né, um programa de ir nas escolas, conversar, levar o contato, né, e às vezes a gente está em regiões metropolitanas, nossas rodovias estão bem posicionadas em alguns polos industriais, e os jovens, assim, eles atravessam a rodovia, mesmo tendo passarela, porque é cultural às vezes, né? Eles gostam de fazer isso. Então, isso passa por um processo educativo, e isso não é um evento, né? Isso é recorrente. Você tem que estar todo santo dia trabalhando isso nas suas comunidades, você não pode parar, porque o cliente também não vai ser o mesmo, né? Ele tem um fluxo em cima disso. Então, de cima a baixo, a gente tem esse dever de implementar a sustentabilidade de fato nos nossos ativos. Isso é uma obrigação desde o fundo, dos seus investidores, e isso é uma obrigação dos executivos que estão ali na ponta, fazendo a gestão do plano de negócios de cada uma dessas companhias, e é a minha obrigação também aqui, e eu conto muito com o apoio da BCR para isso. Muito obrigado, Breno. Caçaniga, e você, o que tem a dizer, considerando que tem também entre seus acionistas um fundo
e, de outro lado, uma empresa já bastante tradicional do setor de infraestrutura. Como está o programa, como é a visão de vocês em relação à sustentabilidade? Muito obrigado, Marco. Muito boa tarde, pessoal. Muito obrigado também pelo convite, pela oportunidade de participar desse painel. E, de fato, essa pergunta nos remete lá à nossa origem, quando estrategicamente víamos a importância de também atrair investimentos novos para um pipeline de projetos que havia há 2 anos atrás, projetos extremamente importantes. E dos nossos acionistas, Grupo Equipave e Perfin, nasce uma diretriz muito importante naquele momento que orientaria, Marco, não só aquele nosso início, a nossa seleção de projetos para participar, mas também orientaria toda a nossa atividade empresarial a partir de eventuais projetos que nós deveríamos adquirir ou poderíamos adquirir. A diretriz é que os nossos projetos deveriam efetivamente contribuir com o desenvolvimento sustentável das regiões que os nossos projetos habitassem. A partir dessa grande diretriz, nós desdobramos em diversas ações, né, baseadas nisso, e uma delas, talvez a primeira delas, baseada nas experiências dos próprios acionistas, é exatamente a importância da licença social para operar. A partir disso, toda uma série de estratégias, de programas foram construídas para que a gente desse consistência a essa diretriz e conseguisse implementar concessões a partir dessas diretrizes. Um dos focos evidente que está no atendimento das premissas contratuais, é verdade, dado que os nossos projetos atuais estão em 2 ambientes regulatórios. O ambiente do Programa de Concessões do Estado de Minas Gerais, de rodovias, e onde nós temos 3 concessões, né? E também no ambiente de concessões federais de rodovias, onde nós temos 2 projetos, 2 concessões. Em ambos os casos, com algumas variações, há diretrizes na modelagem e nos próprios contratos de concessão, na direção da sustentabilidade, que nós fazemos questão, evidentemente, de avaliar, implementar, desenvolver no tempo do contrato de concessão. Mas vimos nisso uma questão muito importante. Além disso, né, buscando também a licença social para operar, vimos que era necessário também implementar um roteiro de diálogos com usuários, sejam usuários de longa distância, que às vezes percebem pouco as características da região, mas, sobretudo, usuários de curta distância, na troca entre cidades que aquele sistema rodoviário abastece, né? Vimos a necessidade de entender, de prospectar, de avaliar quais são as premissas necessárias para que a convivência da modernização da rodovia com o cenário lindeiro, com a faixa de domínio, com as necessidades até da população, das comunidades, das cidades, dos distritos, enfim, tudo aquilo que margeia uma rodovia fosse atendido adequadamente. E procuramos desde então, os nossos projetos são recentes, né? Nós pertencemos aí a uma geração mais nova, digamos assim, de contratos de concessão, que, como eu mencionava, já trazem essas premissas que vão na direção desde de atenção e eficiência na emissão de gases de efeito estufa, mas também na redução de acidentes, porque isso é um tema efetivamente muito importante, que está em um dos nossos valores. Nós estamos muito inspirados também porque sabemos que é um valor do nosso setor, né? Quer dizer, o setor de concessões de rodovia se dedica a isso há muito tempo, com muita consistência e com indicadores consistentes, né? Tem sistemas rodoviários que, quando comparamos os índices de acidentes lá dos anos 2000 para agora, né, já obtiveram avanços muito importantes. E é a isso que nós pretendemos nos dedicar, com bastante planejamento estratégico, com bastante estruturação estratégica, para implementar ações efetivas nessa direção. E temos lições aprendidas também, que é importante relatar aqui, né? Não basta estruturar diálogos, né? Nós percebemos também
que diálogos com stakeholders, com interessados na operação da rodovia, tem que ser também diálogos tempestivos, diálogos com uma certa velocidade, porque a sociedade anseia por isso, cobra isso, precisa disso, para que a qualidade dos projetos, a execuibilidade dos projetos também vinguem, né? Então, é nesse aspecto que eu entendo que a EPR está construindo a sua estratégia de implementação dos seus contratos de concessão e fortemente comprometida para levar esses resultados, esses arranjos no campo da licença social para todos os seus projetos. Conclusão: a sustentabilidade está dentro do setor. E não poderia ser diferente que a BCR, como associação, como representante do setor, adotasse a sustentabilidade. Com exceção do Ricardo Barra, do Marcelo Afonseca, vocês estão diante do conselho da BCR e do Rui, que está ali também nos assistindo. Então, quem define as diretrizes do setor são essas pessoas aqui. O setor está comprometido, nós vamos seguir adiante com a sustentabilidade. Agora veja, sustentabilidade tem de ver com a capacidade que nós temos de responder para o ambiente e de responder ao ambiente. É inevitável falar de sustentabilidade e não trazer à tona a resiliência dos nossos ativos e dos nossos investimentos. O que se investe hoje tem que perdurar. E a gente tem tido os desafios climáticos cada vez mais contundentes e por isso nós temos de nos preparar. Nós testemunhamos, infelizmente, a tragédia do Rio Grande do Sul recentemente. Outras tragédias ainda mais recentes poderiam ser tratadas aqui. Mas eu queria que, sobretudo, Edu, a CCR pudesse falar sobre o que foi o acontecimento no Rio Grande do Sul, como vocês se posicionaram e mais, que medidas vocês antevêm para endereçar ou minimizar os impactos negativos que essa tragédia proporcionou, caso em outras regiões, ou infelizmente até mesmo no Rio Grande do Sul, ela venha a se repetir. Ô Marco, eu vou pedir licença, eu vou voltar 2 anos no tempo, só para contextualizar o momento que a gente está vivendo, né? E como esse tema que você trouxe de resiliência climática, as mudanças climáticas, já chegaram definitivamente, né? O primeiro mês de concessão da Rio-São Paulo, lá em 2022, para quem não se lembra, nós tivemos um grande sinistro naquela região de Mangaratiba, lá na Rio Santos, né? Foi no primeiro mês de concessão. Nós tivemos aí, eu acho que uma quantidade de chuva muito parecida com o que a gente viu agora no Rio Grande do Sul, mas causando um grande dano na rodovia e as nossas equipes tiveram que estar prontas para responder àquela emergência, né? E a gente sabe a necessidade de restabelecer a rodovia. Mas até antes disso, na época da consulta pública da concessão da Rio-São Paulo, a gente já tinha identificado que esse era um tema de risco que precisava ser tratado na matriz de risco do contrato. Então, na consulta pública, a gente já havia se manifestado e pedindo para alterar a matriz de risco do contrato para deixar muito claro que esses eventos de força maior são eventos que não estão sob responsabilidade dentro da matriz de risco da concessionária. E a ANTT entendeu isso, fez a mudança do contrato. Então, o contrato da Rio-São Paulo é o primeiro contrato que veio com essa definição muito clara, né, de que esses eventos de força maior, que não são seguráveis, que não são possíveis de dimensionar, são riscos claros do poder concedente, né? Depois do evento de Mangaratiba, da região de Angra, a gente também tomou uma medida de identificar quais eram os nossos pontos vulneráveis a eventos climáticos extremos. Então, hoje a gente tem toda a nossa malha mapeada, quilômetro a quilômetro, e a gente tem um plano de ação específico para cada quilômetro da rodovia, caso algum evento de calamidade extrema aconteça. Então, tem um plano, inclusive, contingencial, um plano preventivo de fechamento da rodovia, caso algum indicador de pluviometria mais alto que o padrão se manifeste, caso algum talude que esteja sendo monitorado se manifeste alguma movimentação. E a gente já teve casos da gente ter fechado a rodovia preventivamente, ter acontecido um deslizamento e, naturalmente, a gente com certeza salvou vidas, né? Logo depois, em 2023,
não foi no nosso trecho, mas na mesma região da Rio Santos, na região de São Sebastião, também tivemos uma grande tragédia, foi no trecho que era operado pelo DR. As concessionárias, muitas delas aqui, se mobilizaram para ajudar o governo do estado também a restabelecer a rodovia. E agora, mais recente, lá no Rio Grande do Sul, a gente costuma dizer, tiveram 4 eventos extremos no Rio Grande do Sul, naquela região de Porto Alegre. 1941, setembro de 2023, novembro de 2023 e agora o mais recente, no início de 2024. Então vejam que a proximidade dos eventos, não só o evento do Rio Grande do Sul, mas tudo o que aconteceu nos outros ativos. Então, a mudança climática veio para ficar. Então, as concessionárias têm que estar preparadas hoje para agir em caso de uma tragédia. Então, eu acho que ali no Rio Grande do Sul, acho que a mídia noticiou muito. Então, a nossa primeira ação foi segurança. Vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar das pessoas da concessionária para não colocar essas pessoas em perigo, para que elas possam ter a capacidade de restabelecer a rodovia. A gente sabe da importância de restabelecer a rodovia para que a própria dinâmica das cidades que dali no entorno possam receber os suprimentos, receber os artigos de necessidade. A rodovia é o único caminho para se chegar. E muitas vezes a gente não tinha esse caminho restabelecido. Então a gente, através do nosso instituto, mais uma vez, a gente disponibilizou aeronaves para a gente poder levar suprimentos. Tinham clientes, usuários nossos da rodovia que estavam ilhados e a gente conseguiu levar suprimentos para essas regiões. Colaboradores nossos que tiveram perdas significativas e estavam trabalhando no dia a dia. Como é que eu vou dar o conforto para aquele colaborador que ele pode trabalhar para restabelecer a rodovia se ele não sabe nem se ele vai ter a casa dele amanhã? Então essa foi uma ação que a concessionária tomou também, dar o conforto para aquele colaborador de que a gente ia ajudá-lo no restabelecimento da vida dele pós a tragédia. Então, cuidar das pessoas foi um evento. O evento de reconstrução, a gente conseguiu, então, mobilizar os parceiros, dentro desse plano de ação que eu comentei, que existe dentro de todos os ativos, mobilizar os parceiros para reconstruir, em estado ainda preliminar, mas colocar a rodovia em operação entre 7 e 10 dias. Agora é o evento da reconstrução definitiva, das discussões, por óbvio, da agência reguladora, o quanto que isso vai ter cobertura de seguro, como que essa matriz de risco do contrato vai se efetivar. A gente já teve, nos 2 casos, tanto da Rio Santos quanto no caso da Via Sul, o reconhecimento do mérito de que isso é um evento de força maior passível de reequilíbrio. E agora a próxima etapa, para além da reconstrução, é a resiliência. Então, quais são os projetos que a gente vai pensar para esses ativos? Será que eu vou continuar fazendo a duplicação onde estava previsto originalmente no contrato? Ou será que eu vou pensar em fazer uma variante? Vou pensar em fazer um túnel onde a gente ia fazer uma duplicação. Então, esse tema de resiliência, já houve inclusive um avanço regulatório, tem uma verba nos contratos novos para pensar em temas de resiliência, mas a gente está falando de coisas muito maiores, né? Das necessidades da gente fazer ajustes no contrato para prever essas obras que vão ser necessárias para tornar as rodovias mais resilientes. Não é racional que você invista sabendo que logo na sequência o ativo fica exposto a uma intempérie que ponha tudo a perder. Vamos falar de tecnologia e nós podemos tratar já de alguns painéis hoje sobre o que as concessionárias têm investido em termos de free flow, pesagem em movimento. E eu gostaria, Guidotti, que você, inclusive porque tem concessionárias que hoje já carreiam esses 2 tipos de investimentos tecnológicos disruptivos, que você dissesse como relacionar esses investimentos em tecnologia com a nossa pauta aqui de sustentabilidade, se você vê boas oportunidades em relação aos efeitos que esse investimento tecnológico pode trazer. Muito bem, obrigado. O pesagem automático, conversamos hoje até de manhã, disruptivo, eu me lembro alguns anos atrás, inclusive essa pauta começou a ser pensada no Grupo Ecrodovias e era realmente, alguém toca esse projeto aí, alguém de tecnologia vai tocar e um dia vai dar certo, né? E foi tamanho esforço, deu certo, foi homologado pelo Inmetro, né? Um sistema, e eu notei, caiu a ficha da relevância que alguns anos atrás eu não tinha percebido, né? Então, isso é um pouco, voltando ao nosso papel
diretores, presidentes, às vezes tem oportunidades que passam na nossa frente e por um motivo ou outro a gente não consegue vislumbrar. Eu não tinha entendido qual era a relevância, mas hoje eu entendo. Eu queria compartilhar com vocês alguns números rapidíssimos. Nós estamos testando 2 portais na BR 364 e 365. É um trecho, não é o maior dos nossos trechos, não é uma Washington Luiz, não é um Rodonel, não é um Imigrante, tem caminhões, mas para vocês entenderem o volume de dados e de informações que dá um portal desse aí. Em 3 meses passaram 184 mil veículos, 10% dos quais estavam com sobrepeso. 10%, 190 mil, 10%. São 202 veículos com sobrepeso por dia. Uma mesma praça de pesagem convencional captura 8 por dia. Este portal, nessas 200 por dia, dando 50 mil toneladas de sobrepeso, que equivalem praticamente em um ano a 3 mil caminhões a mais de 9 eixos, se essa carga fosse redistribuída. 2 portais em uma rodovia que é importante, mas não é. Então, multipliquem isso para toda a malha, os números impressionantes. Tivemos uma carga especial que passou, com 173 toneladas, foi detectada, conseguiu a balança. Ela tinha sido homologada para transitar com 150 toneladas. Tinha 23 toneladas a mais. Teria passado absolutamente indetectada, mas foi detectada. Ou seja, a quantidade de informação, a relevância que isso traz, além, obviamente, já se falou da redução em CO2, porque o caminhão, obviamente, não desacelera mais, mas a quantidade, a relevância de dados e como isso vai transformar a relação da carga com o modal rodoviário vai ser disruptivo. Ou seja, entrar na rodovia vai ser um assunto para ser pensado. Bem, eu tenho que entrar com as regras, com a carga certa, transitar de um ponto para outro. Então, tudo isso demonstra a quantidade de informação e a melhoria que as rodovias terão. São dados importantes. São 2 pórticos, imagina. 3 mil caminhões a mais só com 2 pórticos. E, evidentemente, sem falar do desgaste do pavimento, porque, embora é um dos problemas principais, o desgaste do pavimento. O que faz uma carga especial, o que faz caminhões sobrecargados em períodos de chuva. Isso é tudo material que tem que ser reposicionado, gastando mais, consumindo mais. Então, quando eu percebi da importância e recentemente fomos homologados, inclusive a homologação traz o nosso nome, é um orgulho, né? Nem esperava, traz o nome das rodovias. Isso me remeteu àquele anos atrás que alguém me vendeu esse projeto e falou, bom, alguém vai tocar esse negócio quando der certo. E assim um pouco o Free Flow. Aí eu já ciente dessa potencialidade, bom, Free Flow sou na ecorodovia, eu acho que todos nós, no setor serei seguramente vocal, o Free Flow veio para ficar, veio para revolucionar o modelo e, voltando um pouco à famosa licença social de operar, eu também noto que um dos problemas do Free Flow, que vem nas discussões, é a inadimplência, como eu vou cobrar do usuário, como eu vou atrás daquele que não paga, ou seja, aquela visão do usuário inadimplente, do usuário que é o culpado. Gente, mas por que nós vamos perder tempo em como eu facilito para que ele possa cobrar de uma forma feliz, sem se dar conta? Então, vamos gastar dinheiro, capacidade, inteligência para que o Free Flow se torne o dia a dia. E não nos preocupar, é óbvio que não nos preocupamos, é óbvio, não? Mas, enfim, botando sempre o nosso papel, botando sempre o desafio para frente. Se o Free Flow vem para democratizar o pedágio, vem para se tornar um evento disruptivo, diferente da praça de pedágio. Então, vamos a deixar um pouco de lado a preocupação justíssima que está sendo tocada, da como iremos a cobrar os inadimplentes. Vamos a ver como iremos a facilitar a vida de milhões de usuários que hoje não pagam e poderão passar a pagar, pouquíssimo, mas a pagar, ou seja, ter um relacionamento de transação com a rodovia que nunca tiveram. Mesmo que seja um centavo, é um relacionamento. Abre um mundo de possibilidades. Então, a nossa visão na Ecorodovias e como setor
é tentar olhar essas tecnologias que já estão presentes aqui. É só dar uma volta aqui nos stands, está tudo aí. Eu brinquei que se a gente juntar tudo aqui, dá para operar uma rodovia sem mais pessoas, se juntar todas as peças. Está aí, a tecnologia está aí. Eu acho que o nosso papel aqui com a BCR é pensar dessa forma. E, obviamente, a nossa força como plataformas é cuidar do dia a dia também, da inadimplência, mas puxar sempre o sarrafo para frente. E esses eventos assim, eles são inspiradores nesse sentido, nos permitem sonhar um pouco com todos vocês. Bom, o tempo está voando aqui, mas eu não vou deixar de fazer um comentário. Houve um painel mais cedo que também explorava, Guidotti, né, o que se pode fazer com a redução de emissões. Esse é o grande desafio. Quero dizer que isso vai ingressar ou não no mercado de carbono. Esse é o desafio. Mas há um número mágico, a gente já teve a oportunidade de falar sobre ele antes. A gente calcula hoje algo próximo a 2 bilhões de passagens de veículos por ano em praças de pedágio. Se eu consigo transformar, se for verdade que o programa de concessão de rodovias no futuro se torne todo implementado via Free Flow, nós vamos economizar 2 bilhões de frenagens e de reacelerações. Qual é a emissão envolvida nisso? O que fazer com essa redução? Isso tem valor? Isso tem valor no mercado paralelo? Isso tem valor no mercado de carbono? Essa talvez seja uma das grandes provocações, uma das grandes oportunidades que merecem ser exploradas. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Mas vamos seguindo e a gente realmente vai precisar, infelizmente, nessa reta final acelerar. E eu quero trazer à tona um tema que nós já comentávamos na abertura e foi reforçado pelo ministro Renan, que é a questão da sustentabilidade no seu viés jurídico ou a sustentabilidade negocial. A concessão ela tem que estar dentro de um ambiente seguro, estruturado, que garanta a sua consecução, a sua continuidade. E eu queria ouvir, sobretudo, Sérgio, a sua opinião sobre a quantas anda a sustentabilidade negocial. A gente tem andado bem na ideia de segurança jurídica, que também se relaciona a esse prisma da sustentabilidade? Bom, quando você cunhou essa expressão sustentabilidade negocial, eu fiquei preocupado de ser uma negociação que não acaba nunca, sabe? De continuar negociando a vida inteira. Mas eu entendo que é uma composição, uma mistura de sustentabilidade regulatória, jurídica e eu diria mais, talvez das relações formais. Como é que as relações formais entre as concessionárias e o poder concedente ajudam a tornar esse nosso ambiente sustentável no longo prazo, né? Porque rodovia, como foi comentado por você, pelo ministro, são projetos de muito longo prazo. Para ser bem rápido, assim, a gente avançou muito, né, com as repactuações, com o compor na agência, são todas ferramentas que estão sendo construídas para garantir mais celeridade e correções de rumo que naturalmente vão acontecer ao longo de um contrato de 30, de 25 anos. Então, é fundamental que existam esses dispositivos que permitam essas mudanças, né? Arbitragens mais céleres. A gente vê esse movimento acontecendo, eu acho que a gente está na direção certa, mas nós estamos muito ainda distante. Muitas coisas, o Guidotti comentou o assunto do pavimento, por exemplo, do excesso de peso. É uma discussão que a gente tem, bota pelo menos 10 anos nisso aí, e não tem conclusão nenhuma. Tem gente na justiça, tem gente brigando lá. Então, no final, pode ser que a gente acabe naquelas situações de que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Porque você discutiu tanto tempo que não deu tempo de salvar o paciente. Acho que estamos caminhando na direção certa, com arbitragens, com o compor, com a CSEX consenso, com as adaptações nos contratos que estão sendo feitas para compartilhamento de riscos, por exemplo. Eu acho que tudo isso são ferramentas de sustentabilidade do modelo para que o legado que foi comentado pelo Edu possa ser deixado. Senão a gente vai matar o paciente antes de completar o sucesso da cirurgia. Acho que estamos na direção certa. A gente vai ter o painel amanhã internacional, que a gente vai escutar experiências de outros países, de várias empresas que têm concessões nos países, e a gente vai poder avaliar ali diferenças brutais que existem em modelos. Só para terminar, a Arteris faz parte de um grupo global, que é a Abertis, e se pegar todas as multas contratuais que existem aplicadas em todas as concessões que existem em todos os países que a Abertis atua,
o Brasil é responsável por 99% de todas as penalidades. Eu não acredito que a gente seja tão pior que os outros países a ponto de ser o que merece receber mais penalidade. Eu acho que é uma mudança de mindset, de modelo que tem que ser pensado para realmente incentivar que as coisas sejam feitas e não preocupar mais com a penalização, porque isso mata a sustentabilidade. Brandon, para vocês, sustentabilidade negocial é fundamental? O que vocês, pela característica que tem como fundo, avaliam na hora de investir nesse ou naquele projeto? Não, obrigado, Marco. Sustentabilidade negocial, no nosso conceito, pegando até adicionando um ponto ao que o Sérgio falou, é também como você coloca a sustentabilidade do ponto de vista corporativo, né? Então, a gente também tem que se sentir apto, né, a adentrar e resolver todos os problemas de sustentabilidade que tenham naquela malha rodoviária, independente do contrato, né? Então, a nossa obrigação de sustentabilidade, ela vai muito além das nossas obrigações contratuais, né? Então, se a gente entende que o contrato diz A, mas que aquela sociedade requer B, e o A está, né, contemplado dentro do B, a gente vai dessa forma. E essa é o maior desafio que a gente tem hoje na Via Ápia, é de como incluir a sustentabilidade dentro da nossa cultura. Cultura corporativa é a forma como cada pessoa que está naquela empresa age todo dia. Então, desde o agente de pedágio, até os coordenadores de operação, até a área de engenharia, até a área de meio ambiente, todos eles têm que estar na mesma cultura. Não adianta os executivos, o primeiro nível ali da empresa, olhar para um lado e todo o resto da empresa olhar para o outro. Então, e isso impacta na forma como a gente conversa com o poder concedente. A gente está construindo esse setor junto. Não é unilateral. Não são as agências batendo e a gente aceitando. É um diálogo corrente na construção de contratos que a gente quer que sejam melhores. Todos nós queremos. Então, na hora que... E a gente não é só a gente aqui que está conversando com a agência. Toda a nossa equipe, de ponta a ponta, fala com a agência reguladora, fala com o poder concedente, e eles têm que estar imbuídos da mesma cultura que nós estamos defendendo aqui. Então, a gente até mudou, a gente tá, nas empresas que a gente criou, a gente está apresentando os novos valores, que são os valores da Via Ápia, e o primeiro valor é uma frase bem simples, com muito significado: respeito à vida. Tão simples quanto isso. Isso está escrito no nosso mural, isso é repetido dia a dia, e de novo, é o nosso grande trabalho. Na hora que toda a nossa equipe ter esse valor imbuído no DNA, no sangue, o diálogo com o poder concedente, o diálogo com a agência reguladora e o diálogo, mais importante, interno e com o nosso cliente, vai estar resolvido. A gente sempre vai poder discutir de métricas, soluções de contrato, o contrato tem que estar mais claro, tem que estar menos claro, regularidade, tudo isso a gente fala, segurança jurídica a gente sabe, todos nós sabemos. Mas, de novo, quando tanto as concessionárias, como o poder concedente, como as agências reguladoras estão imbuídas na mesma cultura, eu falo isso pela Via Ápia, e eu espero o mesmo comportamento das agências reguladoras, que os técnicos das agências, o técnico do poder concedente também vejam sustentabilidade como um pilar primordial na condução do nosso setor. Dali em diante, os problemas que todos nós conhecemos se resolvem de forma muito mais fácil. Vai ficar discutindo direito a um desequilíbrio ou reequilíbrio contratual, força maior, não força maior, quando o cliente está precisando. Já passou, né? Um evento já aconteceu, um sinistro já aconteceu. E eu me coloco, as nossas concessões não passaram por isso, mas eu me coloco muito no pé dos meus colegas aqui que passaram. Para mim, como novo entrante, e eu peço até o perdão aqui do termo, me parece inaceitável a gente estar discutindo questões de desequilíbrio contratual em cima de vidas, muitas delas que já se perderam, e o trabalho ele tem que ser emergencial para que não se percam novas. Então, isso é cultura, Marco. A cultura, de novo, é mudar uma cultura histórica de regulação muito focada em regra contratual, que é impossível você prever 30 anos para frente. A gente tem que ter humildade nisso. As regras, né, e a modalidade contratual tem que dar cobertura para os agentes, tanto o agente regulador como o agente executivo, que são as concessionárias, de implementar
para aquela malha viária todas as medidas necessárias para salvaguardar o cliente, que é por quem todos nós estamos aqui. É o cliente que paga o pedágio, é o cliente que está financiando todo esse evento e é por eles que nós temos que nos doar. Então, essa é a nossa forma de tratar a sustentabilidade negocial na VIAP. Excelente. E para fechar, Caçaniga, existe uma peculiaridade na realidade que vocês têm hoje, porque acabaram de ingressar num ativo, numa concessão federal, que é regulada por uma agência bastante madura, que hoje lidera as discussões sobre regulação no Brasil, a NTT, me refiro aqui à BR-040. E, por outro lado, vocês também administram ativos sob a gestão infranacional. No caso específico de Minas Gerais, sequer há uma agência reguladora. Que mensagem você daria para os agentes infranacionais, em geral, que ou não têm agência reguladora ou cujas agências ainda estão em processo de gestação e de amadurecimento? Qual a importância da segurança ou da sustentabilidade negocial para o Grupo EPR em relação a essas oportunidades que esses estados possam oferecer? Obrigado, Marco. Eu acho extremamente importante, né? E na experiência brasileira de concessões de rodovias, já há uma série de aprendizados, lições, evoluções, aprimoramentos que podem e devem ser aproveitados pelos ambientes infranacionais para definições da sua própria regulação, da sua modelagem dos projetos, né? E também para tomada de decisão, dependendo, na minha opinião, do tamanho do programa, se com agência ou se usando também comissões de concessão ou comissões de regulação dentro da própria pasta responsável pelo poder concedente, responsável por aquela infraestrutura. Independente de onde alocar isso, e eu acho que isso também é dependente do tamanho do programa, né? Quer dizer, um ambiente infranacional que tenha um contrato de concessão talvez possa tratar isso de uma forma. Mas quando o programa começa a crescer, né, e é o caso, por exemplo, de um dos ambientes que nós habitamos, o ambiente do Programa de Concessões de Rodovias de Minas Gerais, que hoje tem 6 contratos vigentes e tem um pipeline de contratos, eu acho que migrar, né, tal e qual foi feito no ambiente federal e no ambiente de alguns outros estados, migrar para uma agência reguladora faz muito sentido. Agora, é preciso cuidar também das premissas de regulação, e aí entra esse tema, na nossa interpretação, da chamada sustentabilidade negocial, né? Que é assegurar também tempestividade na gestão contratual, exercer adequadamente as revisões ordinárias, as revisões extraordinárias, para que o projeto não envelheça, né? Um projeto de 30 anos que interage com ambientes urbanos de extrema complexidade, de mudanças periódicas de cenário, né? Precisa ter agilidade, precisa ter um olhar assertivo para a gestão contratual, de forma a manter o projeto execuível e manter o projeto gerando benefícios para a sociedade e para os usuários daquela rodovia. E manter também o projeto cumprindo o seu programa, né? As etapas de trabalhos iniciais, serviços operacionais aos usuários, investimentos consistentes, que requerem sustentabilidade econômica do projeto. Também é importante mencionar isso. Quando não se tem isso, ou quando há grandes desequilíbrios, há uma perturbação nesse cenário que pode inviabilizar a continuidade de investimentos ou até a atualização de investimentos que são relevantes. Então, eu tenho percebido também que há, de uns tempos para cá, e aí eu enalteço muito o papel da BCR nesse campo de comparecer para um diálogo assertivo, para uma troca de experiências assertiva. Eu percebo muito interesse desses ambientes infranacionais para beberem as melhores experiências, refletirem sobre as melhores experiências e levarem atualizações para os seus programas. A nossa visão, a visão EPR, é de muito otimismo nesse aspecto, mas não há dúvida que há um caminho a percorrer, um caminho que requer exatamente o que tem sido feito, de um diálogo público, um diálogo assertivo, uma troca de experiência, uma reflexão sobre lições aprendidas, erros do passado não devem ser repetidos, agilidade, conexão
com inovações, novas tecnologias, tem que vir rápido para dentro dos contratos. A nossa convicção é que é um caminho sem volta, free flow que foi mencionado aqui, pesagem dinâmica que foi mencionado aqui, mas esses mecanismos para chegarem rápido à disposição dos usuários e da sociedade também requerem regulamentação, tempestividade, modernização até de aspectos de regulamentação e de regulação, para que isso funcione e funcione no tempo que a sociedade precisa. Muito obrigado, senhoras e senhores. Acabamos de ouvir alguns dos maiores especialistas e das mais importantes lideranças do nosso setor. Declaro encerrado o painel. Obrigado pela atenção. Vamos uma foto oficial.